Olá! No mundo do direito tem uma pergunta que parece muito simples, mas que na verdade muda completamente o jogo. A pergunta é: para quem o perito judicial realmente trabalha? A primeira resposta que vem à cabeça pode não ser a certa, e entender isso é fundamental para a gente sacar como a justiça funciona na prática. E aí, para quem vai a lealdade do perito? Será que é para o autor, a pessoa que entrou com o processo? Ou talvez para o réu, que está ali se defendendo? É bem fácil pensar que tem que ser para um dos dois, né? Pois é, a resposta certa é nenhum dos dois. O perito judicial trabalha para uma única figura, o juiz. E olha, isso não é só um detalhe técnico, é a base de tudo. É o que garante que a análise técnica seja de fato justa e imparcial. Certo. Então, o que significa de verdade ser esse tal de auxiliar direto do juiz? Vamos mergulhar um pouco no poder que esse título carrega. O termo oficial para isso é perito do juízo. A partir do momento em que um juiz nomeia um especialista para um caso, essa pessoa deixa de ser só um profissional da sua área e vira basicamente um agente da justiça. A missão dela é ser completamente imparcial e independente, guiando a análise só pela técnica, sem qualquer outra influência externa. Tem uma analogia que eu acho simplesmente perfeita para isso. O perito se torna os olhos técnicos do magistrado. Pensa assim: onde o conhecimento jurídico do juiz para, a visão técnica do perito começa. Ele ilumina aqueles pontos do processo que só um especialista daquela área consegue enxergar. Agora, para esses olhos técnicos funcionarem de verdade, tem uma condição que é, olha, inegociável: autonomia técnica absoluta. É exatamente aqui que o poder e a responsabilidade do perito se mostram de verdade. E essa autonomia não é só uma ideia bonita, não, ela é bem prática. É o perito e mais ninguém quem decide como o trabalho vai ser feito. Ele tem o poder de solicitar qualquer documento, de pedir novas diligências, de apontar falhas e inconsistências. No fim das contas, a responsabilidade dele é entregar para o juiz a verdade técnica, sem filtro e sem interferência. E aqui está o ponto que talvez seja o mais importante de todos. O perito não se curva à vontade das partes. Ninguém, nem autor nem réu, pode chegar e dizer: ah, faça desse jeito, ou ignore aquele documento ali. Quem manda na condução técnica do trabalho é exclusivamente o perito. Ponto final. E é muito importante deixar claro que essa autoridade toda não é só uma questão de boas maneiras profissionais. Não, ela está toda amarrada, bem firme, na lei. O Código de Processo Civil, por exemplo, deixa isso tudo bem claro. É o juiz quem nomeia e essa nomeação já exige total imparcialidade. O objetivo do trabalho é esclarecer o próprio juízo. E o resultado? Um laudo bem fundamentado. Ou seja, a própria lei define o perito como uma pessoa de confiança direta do magistrado, um braço técnico do tribunal. Essa imagem aqui ajuda a gente a entender perfeitamente a divisão de tarefas. O perito não decide o caso. Ele não julga, não dá sentença, não diz quem está certo ou errado. A única função dele é entregar a prova técnica. É o juiz, e só o juiz, quem vai pegar essa prova, juntar com as outras e aí sim dar a palavra final. Mas claro, a gente sabe que no mundo real, o caminho nem sempre é tão reto assim. O que acontece quando as partes, por exemplo, tentam interferir nesse trabalho técnico tão importante? Na prática, as tentativas de interferência, infelizmente, acontecem. Uma das partes pode tentar esconder documentos, pode pressionar por uma conclusão que a favoreça, ou tentar induzir a análise para um lado específico. Mas o dever de um perito sério é muito claro: resistir, registrar cada uma dessas tentativas no laudo e seguir de forma rigorosa o caminho técnico. E mais interessante é que essas tentativas de interferência não só estão fadadas ao fracasso, como também acabam gerando consequências bem negativas para o processo como um todo. A primeira consequência, e a mais óbvia, é a perda de tempo. Uma perícia que deveria ser rápida começa a se arrastar, atrasando a solução do problema para todo mundo. E não para por aí. Cada manobra para atrapalhar a perícia acaba forçando o juiz a intervir com novos despachos, novas ordens, ou seja, transforma um caminho que deveria ser direto num verdadeiro labirinto burocrático. E por último, vem a grande ironia da história. A tentativa de interferir quase sempre age como um bumerangue. Ela volta e acaba prejudicando justamente quem tentou a manobra, porque destrói a credibilidade daquela parte na frente do juiz.
Bom, chegando aqui no final, vamos amarrar as pontas e consolidar o que realmente sustenta a função do perito e garante a importância dele para o sistema. Então, no fundo, a gente pode resumir tudo em 3 pilares: força técnica, que é o conhecimento do especialista, imparcialidade, que é a ausência total de lado, e autonomia metodológica, que é a liberdade para trabalhar. Quando esses 3 elementos se juntam, a justiça recebe aquilo que ela mais precisa: uma prova técnica confiável. Fica a reflexão, né? Como seria a justiça sem uma prova técnica em que se pudesse confiar? A figura do perito, agindo com essa autonomia e imparcialidade, é a grande garantia de que as decisões vão ser baseadas em fatos concretos e não só em quem tem o melhor argumento.